O Fluminense sofreu um assalto em Quito. Um assalto na criminosa altitude de Quito. É sobre isso o vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, saudações campeãs da América e futuramente campeãs da Recopa Sul-Americana na próxima quinta-feira. O Fluminense foi assaltado na criminosa altitude de quase 3.000 metros de Quito. Uma das frases mais idiotas, hipócritas e criminosas que existe é: se joga onde se vive. Se é assim, o Fluminense não deveria subir o morro, porque vive ao nível do mar e deveria jogar sempre ao nível do mar. É hipócrita, é mentirosa e faz mal. Ontem Keno passou mal durante a partida, ficou tonto, várias vezes disse: estou tonto. Ganso em determinado momento falou: não aguento mais. 10 cilindros de oxigênio foram levados para Quito, para que os jogadores pudessem respirar. E a Conmebol não está nem aí para isso, porque a Conmebol só pensa em dinheiro. A Conmebol é mais uma dessas organizações que a gente pode chamar de organização criminosa, assim. Mas ontem, no jogo contra a LDU, lá em Quito, o Fluminense foi simplesmente operado. O Fluminense foi assaltado pelo senhor Fernando Rapalini. Sim, esse senhor que está aparecendo aí. A começar pelo pênalti. Num primeiro momento, você olhando, ele não dar o pênalti, ok, no lance corrido. Mas quando o VAR chama e mostra ele por diversos ângulos, e ele não vê que há falta em cima e embaixo, há um empurrão no ombro do Cano e um pisão no pé esquerdo do Cano, o jogador da LDU não disputou a bola. Então era pênalti e cartão vermelho. Mas o senhor Rapariga resolveu brigar contra as imagens e não deu o pênalti. Claro, não vou dizer escandaloso, porque escandaloso é aquele que pela TV na hora você vê que é pênalti. Mas um pênalti claro através do VAR. O VAR chamou e ele foi querer ser dono da verdade e brigar com as imagens e não deu o pênalti. Depois, no segundo tempo, ele deu um escanteio para o Fluminense. Deve ter ouvido alguma coisa no ponto dele. Ô Fernando, não foi escanteio não, é tiro de meta. E aí quando o Arias foi bater o escanteio, ele mudou a marcação para tiro de meta. Mas não parou por aí. Logo depois, ou um pouco depois, no lance do gol, inclusive da LDU, ele não deu a falta. E deve ter ouvido: o Fernando, o Rapariga, foi falta. E aí ele marcou a falta segundos depois. Ele não tinha dado a falta. Então, se nós reclamávamos sempre de que havia interferências externas quando não havia o VAR, por exemplo, o senhor Rafael Claus em Chapecó, na partida Fluminense-Chapecoense, onde ele anula um gol do saudoso Lucas Gomes, depois de ter validado o gol, e na clara interferência, como do senhor Sandro Meirahit, em Volta Redonda, no Fla-Flu, uma clara interferência externa, o VAR ele não pode soprar nada no ouvido do árbitro. E esses áudios desses dois lances deveriam vir à tona, mas não virão, porque a Conmebol, como eu falei, não é uma organização conhecida e tida pela sua honestidade. O Fluminense jogou o que deu para jogar, numa altitude de quase 3.000 metros, tentou ficar com a posse de bola, teve quase 65% de posse de bola, e nós fomos obrigados a ouvir o senhorzinho. O senhorzinho ficou bom, né? O senhorzinho dizer que o Fluminense mostrou que posse de bola não é tudo. Cara, um engenheiro de obras prontas, um cara que estava lá em La Paz quando o Brasil perdeu a sua primeira partida em eliminatórias e sofreu horrores com a altitude, falando um monte de bobagem, e cagando um monte de regra durante a transmissão da ESPN. Um narrador como Paulo Andrade não merece o comentarista como o Zinho. Porque dizer que a posse de bola não adianta nada, a posse de bola tem que ser imensa na altitude, com toques curtos para evitar que você tenha que ficar correndo muito, porque vai faltar ar. Analisar somente o resultado num jogo na altitude é pequeno, é burro, é rasteiro. Agora, pior do que os comentários do Zinho foi a arbitragem, muito pior. A arbitragem do senhor Fernando Rapariga. Um assalto completo sofrido pelo Fluminense. E felizmente, Mário Bittencourt colocou a boca do trombone através do Twitter, é verdade, disse que vai tomar as medidas administrativas possíveis e que são certamente apenas denunciar, apenas reclamar,
porque não dá para pedir anulação do jogo e não tem que pedir anulação de jogo. A gente não pode se igualar aos pequenos Botafogo e Vasco que vivem pedindo anulação de campeonato, anulação de jogo, né, porque são maus perdedores, pequenos e maus perdedores. É apenas fazer uma reclamação e evitar que o senhor Fernando Rapariga apite outro jogo do Fluminense para o resto de sua vida, né, que ele seja feliz longe do Fluminense. O resultado em si não muda absolutamente nada da perspectiva do título para o Fluminense. O Fluminense será campeão na quinta-feira, será campeão com facilidade na quinta-feira, porque sem altitude a LDU não é absolutamente nada. Podem guardar, podem fazer o corte, façam o que vocês quiserem com essa minha fala e eu vou repetir. O Fluminense será campeão da Recopa na quinta-feira e nem a arbitragem criminosa da Conmebol vai impedir que o Fluminense levante a taça na quinta-feira. O Maracanã vai estar lotado e vai ser mais um dia de festa da imensa torcida tricolor. Ao senhor Fernando Rapariga, eu só desejo a cadeia para você. A única coisa que eu desejo para você e para o presidente da Conmebol. Grande beijo, grande abraço, tchau, tchau.